O Bahia não vence a equipe do Grêmio. O empate com as justificativas e Paiva dizendo que o Bahia vai contratar. Eu vou fazer um vídeo sem vinheta hoje. Eu tô chateado. E eu quero conversar com você um pouco antes da entrevista de Paiva. A gente viu um Bahia jogando e fazendo o quanto podia contra a equipe do Grêmio. E a palavra justamente é essa. O Bahia trabalhou o quanto pôde. Fez o quanto pôde, jogou o quanto pôde, lutou o quanto pôde e dá aquele ditado: jogou como nunca e perdeu como sempre e se frustrou como sempre. Mais de 37 mil pessoas na Arena Fonte Nova jogaram dentro toda uma emoção, uma recepção fantástica. A torcida gritou, incentivou, fez um corredor, uma recepção maravilhosa e o time em campo não correspondeu. Caule saiu machucado no primeiro tempo, ficou chateado, saiu machucado e deu lugar a Mugni, que fez um grande jogo. E todo mundo pediu Mugni o tempo todo. E Mugni entrou mal em alguns jogos, entrou bem em outros e fez as coisas acontecerem a seu dispor. O Bahia tem que contratar. A gente tem a prova de que não tem peças para mudar o jogo. Ele tentou, e vai falar na coletiva, se defender com o Diego Rosa, com o Chaves na segunda linha, com outros jogadores, com o próprio Mugni, com o Everton para poder dar um refresco no ataque, e nada disso resolveu. O Bahia precisa de mais por mais para ter mais. E as falas de Paiva falam muito disso. Vocês ficam com a entrevista deles, deixando aí o seu like, comentando, compartilhando, mandando nos grupos. Peço desculpas, porque a vontade que dá é de não fazer. Mas é isso. O nome do peixe é Pinote. Veja a entrevista de Paiva e depois eu fui. Paiva, boa noite. Boa noite. É até chato falar sempre da questão da fragilidade, do gol tomado de maneira direta da equipe do Bahia, mas eu gostaria que você falasse um pouco do aspecto final do time. Por que não o Patrick Verón para tentar segurar um pouco mais a bola, as mudanças e o time recuar um pouco mais, chamando o Grêmio para poder ir para a parte ofensiva? Boa noite. Primeiras palavras para a torcida, possivelmente estará a sentir a mesma frustração que nós, para a recepção que nos fizeram hoje aqui, a imagem fantástica, a energia fantástica que nos passaram desde a chegada do ônibus ao estádio e durante todo o jogo, apoiar a equipa nos momentos mais difíceis. Foram claramente o 12º jogador, ajudaram-nos bastante, fizeram o que tão bem sabem fazer, apoiar a equipa, e como eu digo, devem sentir a mesma frustração que nós sentimos por não ganharmos este jogo. Um jogo muito melhor conseguido em termos de longevidade no tempo que o último. Acho que fomos quase o tempo todo superiores ao adversário. O Grêmio tem 2 oportunidades de golo e faz um golo. E nós, é verdade, também não tivemos muitas oportunidades, mas controlámos muito bem o Grêmio naquilo que o Grêmio é melhor, que é a sua parte ofensiva. Perdemos Caule já em esforço ao final da primeira parte, perdemos Caule por lesão, tivemos que mudar, mesmo assim a equipa não se influenciou negativamente, continuámos a jogar, o Mugni entrou muitíssimo bem para o lugar do Caule. Depois o Everton pelo Everaldo, é uma mudança normal, é um 9 por um 9. Em termos de Patrick Verón não tem histórico de corredor exterior, e o Rosa tem mais capacidade defensiva nesse aspecto, de ir e vir e acompanhar o lateral, em especial quando o Renato mudou o sistema e passou para 4 atrás, sabia que os laterais se iam projetar mais e, portanto, o trabalho foi também defensivo por esse lado. Tentámos, é uma bola que entra ali no meio, mais uma vez, entra na profundidade e depois, quando o Rian tem o lance controlado, o Marcos com a mão coloca a bola nos pés do adversário. São detalhes que, não gosto de falar de sorte, mas de facto são detalhes que nos penalizam, e mais uma vez para o trabalho que os meus jogadores fizeram, extraordinariamente orgulhoso, até porque houve jogadores adaptados em várias posições que se tivemos que adaptar, e como eu sempre digo, não é uma queixa, são soluções que temos que encontrar. Nós encontramos as soluções possíveis. Pena que o Grêmio, conta um pouco, tenha conseguido levar um empate neste jogo.
A gente pensa muito assim a respeito de algumas situações no Bahia. A gente olha os noticiários, o Bahia está preocupado com o lateral esquerdo, mas a fragilidade maior está no setor esquerdo. E os gols que o Bahia tem sofrido têm nascido por aquele setor. Hoje mesmo, o Chaves tocou na bola, no gol do Grêmio, ele já não conseguia quase nem andar mais. É uma situação que a gente observa no jogo. O Bahia, para mim, fez o melhor jogo do que o sábado, o tempo inteiro. E a gente esperava um Grêmio mais aguerrido e não foi. Então, a gente não ouve nada sobre resolver uma situação da lateral esquerda do Bahia. Não, temos o Bahia lesionado, nós não podemos controlar isso. O Mateus Bahia, quando estava a jogar, ia jogar bem, lesionou-se. Chaves, já falámos sobre isso, é um processo de crescimento e de adaptação a uma realidade completamente nova. Não vejo que o problema esteja tão focado no lado esquerdo, porque, por exemplo, os 2 golos começam no lado direito, não é? E hoje o Rian está perfeitamente a controlar o lance. O Rian fechou por dentro, está entre o nosso goleiro e o adversário, fechou por dentro, só que a questão que o desvio que o Marcos tem, põe a bola nos pés do adversário. Eles fizeram tudo bem, há um desvio, e o desvio tira a bola do Rian, que ia cortar a bola. E não é questão do Chaves, porque o Chaves tinha amarelo, nós quisemos, da mesma forma que o Rosa, controlar as subidas dos laterais, mas dar também alguma velocidade. O Chaves estava desgastado, mas tinha amarelo, e portanto subimos o Chaves e passámos o Rian para trás, porque os duelos iam ser maiores e podíamos expor o Chaves a um segundo cartão. Entendi não ter soluções para aquele lado. Entendi que ia inventar coisas que não tinha que inventar. Já o Mugni estava ali adaptado e a ajudar bastante, mas não são as suas características. O Mugni, como todos sabemos, é um jogador de corredor central. São opções, agora é fácil, mas também é verdade que a gênese, o início dos golos é pelo lado direito, não é pelo lado esquerdo. O problema da lateral esquerda e outros problemas, fomos de facto penalizados por quando os jogadores estão bem nessas posições se lesionam, o caso do Jacaré, o caso do Bielo, o caso do Bahia, mas eu não vou chorar sobre isso, já disse, tenho um elenco, tenho soluções, tenho que encontrar soluções, às vezes as soluções não são as melhores, a minha intenção é sempre a melhor para a equipa e tentar inventar o menos possível, se bem que com o elenco a ficar mais curto e com o número de lesões, eu de vez em quando tenho mesmo que inventar, porque não tenho outra hipótese. Mas eu neste espaço quis proteger o corredor, mantendo o Chaves e o Rian ali. Quando a gente tem, enfim, um dia para chegar aqui comemorando, enaltecendo não só a vontade, como até a disposição do time dentro do campo, o último lance muda o foco até a caminhada da própria coletiva, né? Mais uma vez, 1-2, o basicão do futebol, no corredor direito, que você acabou de dizer, e hoje que estava tudo certinho, o toque do Marcos Felipe, que não teve no outro jogo, deixou o Cuiabano em condições que o Rian estava inteiro no lance. Mas, novamente, eu já lhe perguntei umas 3 rodadas atrás, se não me lembro, foi contra o Goiás, a falta de peças qualificadas de reposição tem te penalizado? Hoje, quando o Renato recorre ao banco, entra Cuiabano, entra Ferreira e entra André. E quando o Renato Paiva olha para o banco, talvez os 3 cones resolvesse. Mas você tinha jogadores que talvez não deram e não estão dando até agora, não são as pessoas, são as funções. Não estão conseguindo render em campo aquilo que você gostaria ou que o clube precisa para cada jogo. O banco lhe penalizou hoje não ter peças qualificadas para fazer o que você queria, porque o Grêmio deu campo para contra-ataque. Você não tinha as peças para encaixar esse contra-ataque. Não, é um pouco disso. O Grêmio tem um elenco, em especial do meio campo à frente, de muitíssima qualidade. Eu reconheço que tem muitíssima qualidade. Gosto imenso da maior parte dos jogadores do Grêmio que jogam do meio campo à frente. E este jogo curto, esta criação interior e criação exterior que eles têm, este relacionamento, triangulações que eles de facto fazem e o volume de jogadores que colocam em zonas de finalização acaba por... Não é por acaso que eles estão em segundo lugar no campeonato. Não é por acaso. Eu acho é que eles hoje não fizeram o suficiente para justificar um golo, se bem que isto não é de méritos, é de bolas entrar no golo. Nós temos o elenco que temos, eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Todos. Eu não posso hoje
culpar este jogador ou outro, em outros momentos pude. Hoje não posso dizer absolutamente nada, porque, como digo, há jogadores adaptados e fora da posição que dão o que têm e o que não têm. Tenho pena, de facto, no lance do golo, nós estamos a tentar adivinhar uma bola que vai entrar fora e a bola entra dentro. E este é sempre o problema que eu digo aos jogadores: viajem com a bola. Só quando a bola sai do pé é que eles devem definir o seu comportamento. E nós já estávamos abertos à espera que a bola fosse fora e a bola entrou dentro. E a partir daí entra dentro 2 vezes, há uma ruptura nas costas. Mas lá está, até aí esse erro aconteceu, mas depois, no momento do cruzamento, a equipa está toda bem e é aquele toque do Marcos que põe a bola no pé, sem culpar o Marcos, obviamente, que fez o seu trabalho. Elenco é um tema que não vale a pena estar a falar nele. Eu percebo a tua pergunta, Baraúna. A janela está aberta, obviamente as pessoas estão a refletir, ou refletimos já antes, em relação ao que vai acontecer. Vão acontecer coisas e possivelmente já nesta semana, mas agora não vale a pena chorar. A verdade é que, na teoria, não desqualificando os outros jogadores do meu elenco, mas na teoria, aqueles jogadores que estavam a entregar mais e com mais ritmo e com mais qualidade no jogo, lesionaram-se. Essa é que é a realidade. E lesões demoradas. O Iago, por exemplo. O Iago é um jogador que até jogou titular alguns jogos, entrava, e é um jogador que pode entrar ou entrando de início, tem muita qualidade, é um jogador que tem muito conhecimento de Série A. Hoje não podemos contar com o Tassiano, que é um jogador, é um baluarte dentro da nossa equipa, não só de liderança, mas como também, veja o passe para o golo do último jogo, que é extraordinário. Temos estas questões, às vezes são os empréstimos, porque é o contratual, é o Marcos, é o Canu contra o Botafogo. São as suspensões, é o que é, e nós temos que encontrar soluções. Portanto, eu percebo a tua pergunta. A única coisa que posso dizer é que vão haver, claro, vai haver reforços, vai haver chegada dos jogadores, portanto não podemos fazer outra coisa. Renato, boa noite. Boa noite. Uma ausência que, sem dúvida, chamou a atenção na noite de hoje foi a do Daniel. Ele está de saída do Bahia, Sim. Já não é uma novidade. O senhor utilizou ele contra Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, não utilizou no último sábado contra o Grêmio. O senhor foi questionado sobre o assunto e falou que, em algum momento, estava pensando também na escalação para o jogo de hoje. O que mudou no cenário de sábado para cá? A gente sabe que futebol podem acontecer essas coisas, a saída dele acabou sendo adiantada. E o porquê do pouco espaço que esse jogador, que outrora teve mais espaço, teve tão pouco nessa temporada contigo? O que mudou foi que as negociações avançaram e, portanto, acho que já não é novidade para ninguém, não é? Portanto, não vale a pena trazer um jogador para dentro de campo quando o jogador já tem coisas praticamente acertadas com o seu futuro. A questão do Daniel foi porque nós, quando parámos de fazer o rodízio, tínhamos ali Biel e Cauli. E Biel e Cauli estavam a entregar mais que o Daniel. Não quer dizer que o Daniel não seja bom jogador, não tenha as qualidades que tem. Eu desejo-lhe a maior sorte na sua carreira, mas nós temos que tomar decisões e, de facto, é verdade que o Daniel entrou nestes últimos jogos e entrou muito bem, mas nós temos que fazer escolhas e quem estava a jogar no lugar dele normalmente entregava mais do que ele, mas isso é uma responsabilidade minha e escolha minha, não posso dizer outra coisa. Eu desejo-lhe a maior sorte. Paiva, boa noite. Queria que você comentasse 2 questões, se possível. Primeiro, o tamanho do desafio que vai ser enfrentar esse Grêmio lá em Porto Alegre. É um time que está quase um ano invicto, jogando em casa, empata muito pouco, 19 vitórias em 24 jogos. E também essa é a segunda partida que a gente vê vaias fortes da torcida no fim do jogo, protestos fortes acontecendo. Como é que você lida com essa pressão crescente do torcedor aqui na Arena Fonte Nova? É normal, se a equipa não ganha, é normal que haja vaias, mas ainda bem que é no fim. Pelo menos isso. Pelo menos aquilo que eu pedi durante o jogo, fantásticos. E no final do jogo também, porque eles querem ganhar, a equipa não ganha e, portanto, tem que se manifestar. A frustração deles é igual à nossa. Ninguém ali está feliz, ninguém ali está contente. Agora, claro, somos nós protagonistas, eu, treinador, jogadores, os que jogam. E a torcida tem, obviamente, direito à opinião. Quando ganha, eles e nós estamos felizes. Quando não ganha, manifesta-se. E, de facto, nestes 2 jogos, fica a sensação de que
em especial hoje, podíamos ter tido um bocadinho mais e não tivemos, e o resultado acaba por definir isso. Quando os resultados não acompanham, é a torcida do Bahia, é qualquer torcida do mundo que se manifesta. Volto a enaltecer esse passo em frente que a torcida deu, em perceber que durante o jogo não adianta vaiar os nossos jogadores, só prejudica. Prejudica os nossos jogadores, prejudica o 11, prejudica o coletivo, prejudica o nosso emblema e, portanto, o nosso escudo durante os 90 minutos, pá, que seja no intervalo e que seja no fim. É perfeitamente normal e nós temos que perceber isso e aceitar e mudar pelo menos resultados, porque eu acho que a equipa em termos de jogo vem crescendo, vem melhorando, os resultados é que não estão a acompanhar. A primeira pergunta era... É um desafio tão grande como ganhar ao Palmeiras aqui. É tão grande como isso. Ninguém tinha ganho ao Palmeiras, nós ganhámos. O Grêmio não perdeu em casa ainda, podemos ser nós a ganhar. Com medo não vamos, isso é garantido. Até porque o campo deve ter as mesmas dimensões. A grama também deve ser boa. Vai haver uma bola. E vai haver a torcida adversária, obviamente. E nós temos de ter a fortaleza de jogar mediante essa torcida. Já ganhámos fora, contra outros times, com torcidas fortes. A torcida não joga em termos de lá dentro do campo. Os jogadores é que podem trazer a influência negativa numa torcida hostil adversária. São 11 contra 11 e os 11 contra 11 nestes dois jogos temos uma primeira parte melhor que o Grêmio, uma segunda parte pior que o Grêmio no último jogo e hoje acho que fomos claramente melhores que o Grêmio. Portanto, isso só nos tem que dar alento, só nos tem que dar esperança, crença, fé, porque eu disse aos jogadores, isto vai mudar um dia. Isto vai mudar um dia. Parece repetitivo. E o filme parece repetitivo. Mas a jogar assim, isto vai mudar um dia. E eu continuo a dizer, têm sido muito poucas as equipas que nos têm passado por cima. E nós temos competido. Claro, vitórias morais, eu também não gosto, detesto. Preferia jogar pessimamente e ter 9 vitórias. E hoje ter ganho outra vez. Não é possível, pelo menos... Quando não ganhamos, deixamos uma imagem. Competimos. Não é suficiente para o torcedor. Eu entendo. Entendo e aceito. Mas para mim, que tem que analisar o trabalho semanal de um elenco completamente novo, com este espaço de tempo e que nos diziam que ia ser assim assado, nós temos competido com praticamente todas as equipas do Brasil. E fizemos 2 jogos contra o segundo classificado do Campeonato Brasileiro. Não fomos inferiores a eles, a não ser na segunda parte do jogo de sábado. Crença, fé, trabalho e 11 contra 11 em Porto Alegre. Essa é que é a grande verdade. 11 contra 11. E o Grêmio vai ter que fazer mais golos que nós para nos eliminar. Boa noite, Paiva. A respeito do Gabriel Xavier, você vinha com o Vitor Hugo, uma sequência de 11 jogos desde que o Vitor Hugo retornou ao Brasil e optou pelo Gabriel hoje. Eu queria que você falasse a respeito dessa mudança. E outra pergunta, você tem um jogo contra o Cuiabá, que é uma viagem desgastante, e já tem uma decisão em dias próximos contra a equipe do Grêmio. Então o elenco está bem enxuto. Como é que você vai resolver esses dois problemas, já que você não vive um bom momento no Brasileiro e tem um adversário direto ali na briga para não cair? Marinho, jogo a jogo, não há outra. Jogo a jogo. Se eu vou priorizar a Copa, vou baixar corro o risco de não ganhar o jogo e baixar na classificação. E aumentar o número de jogos sem ganhar. Portanto, é jogo a jogo. Próximo jogo, Cuiabá, viagem terrível, é verdade, jogo às 3 da tarde num ambiente super quente, mas é o que é o que tem que ser. Agora, é jogo a jogo. Não vou para o Cuiabá a pensar na Copa. Vou para o Cuiabá a pensar na Copa em termos de gestão de elenco. Não levantem o pé, não olhem com seriedade para o jogo do Cuiabá porque temos Copa. Não. É jogo a jogo. E o elenco é o que é. E é os que vão jogar, e os que vão entrar, e os que vamos todos treinar para melhorar a equipa para esses 2 jogos. Em relação ao Gabriel, fez um grandíssimo jogo. É um menino que tem crescido extraordinariamente. É um menino que já vinha reclamando titularidade nos treinos.
E em relação ao Vítor, depois do jogo de sábado senti um desconforto, como o Chaves também tinha sentido na véspera do jogo de sábado. Eu não quis arriscar com o Chaves jogando com o Rian, para ter o Chaves mais preparado e mais fresco para o dia de hoje. Metemos-lo nos últimos minutos pelo desgaste do Rian, porque eu senti que o Rian já não estava a aguentar. E o Vítor Hugo sentiu também um desconforto e eu não quis arriscar, porque não estou com este calendário que aí vem, não posso dar ao luxo de andar a perder jogadores. Como tenho jogadores a trabalhar bem, como é o caso do Gabriel, e o Marcos Vítor está a trabalhar muito bem também, e o Raul Gustavo voltou aos treinos, começam a voltar as soluções, apesar de gente sem forma e que vem de lesão e está a crescer aos poucos. O Gabriel tem que enaltecer, é o trabalho que ele faz, silencioso, esperou pelo seu momento, esperou pela sua oportunidade, trabalha muito sério. Isto que aconteceu aqui hoje não é por acaso, não é sorte. Isto é o trabalho diário do Gabriel e de muitos outros. Portanto, é mais uma dor de cabeça que eu tenho. Paiva, eu vi que o Renato Gaúcho, no final do jogo, colocou o time todo na frente, né? Fez as mudanças, botou jogadores da parte ofensiva. E você fez mudanças colocando jogadores do meio para trás. Você não acha que se é arriscado, você ganhando 1-0 em casa, trazer o adversário com tanta qualidade, no final de um jogo e o gol acabou acontecendo? Você não acha que esse tipo de postura, trazer o time para trás, é arriscado sempre, acaba prejudicando os resultados? Agora, olá, tudo bem? É uma conclusão que se pode tirar, mas agora é fácil dizer, porque se eu mando o time para a frente, como fui criticado muitas vezes, e depois me ganham nas costas, vão-me dizer, então estavas a ganhar 1-0 e em vez de protegeres, me daste o time para a frente. Esta como dizia, não sei, acho que foi o Barona, já não sei qual dos dois colegas é que disse, que a coletiva estava preparada de uma forma e depois mudou para outra, né? Mas isto é o futebol. Eu tentei conter as laterais com Chaves e Rosa. O Everton foi refrescar, porque o Everaldo já não andava. O Kaique já não andava, já não entregava defensivamente. O Ademir já não entregava defensivamente. Para eu tentar conter os jogadores, a construção e metê-la mais afastada, eu precisava de gente a trabalhar na frente. Depois há uma coisa que é dos jogadores. Se vocês olharem às vezes para mim, ali na zona técnica, eu muitas das vezes estou rouco porque peço à equipa para subir. Eu fico quase sem voz para pedir para a equipa para subir, para me pressionar a bola. Mas isto tem a ver com eles mesmo. Uma coisa é certa, nenhum deles pode dizer que eu mandei recuar a equipa. Nenhum. Era fácil para mim, por exemplo, meter um zagueiro. Encaixar os 3 zagueiros com os 3 zagueiros deles. Encaixava homem a homem, metia mais um homem atrás, não é? E aí, se calhar, sim, poderia ser mais defensivo, estando a ganhar 1-0. E eu pergunto, se eu fizesse isso e o Grêmio empatasse, e eu não podia sair da Fonte Nova nem às 5 da manhã, não é? Eu tenho que tomar decisões. Uma coisa é certa, eu nunca peço à minha equipa para ir para trás, nunca. Uma ou outra substituição que eu faço tem a ver exatamente para conter alguns pontos fortes. Porque depois há aqui outra questão também muito importante. Por muito que tu às vezes queiras contrariar um adversário, nós não nos podemos esquecer que o adversário também joga. E que o adversário tem muita qualidade. E que o adversário é o segundo brasileiro. E que o adversário faz um golo e meter uma bola num espaço quase mínimo. São opções, eu assumo as que tomo, as que olhei para o banco, senti que eram aquelas opções que eu queria fazer, sem exatamente transmitir lá para dentro que queria defender. Porque, repito, se eu quisesse defender, Marcos Vítor lá para dentro, 3 zagueiros, ou recuava ao Rezende. A tentação podia ser recuar Rezende. Só que o Rezende estava com muita contundência no meio campo, estava a ganhar muitas bolas. E, portanto, eu entendi que não devia fazer isso. É o detalhe do último minuto do golo. Vivo com essas convicções. Se não tivesse havido isto, estávamos aqui todos a elogiar porque ganhámos 1-0. É a vida do treinador. Boa noite, Paiva. Boa noite. Vou lhe fazer a pergunta em cima de contratações. O que é que você precisa para que você tenha mais tranquilidade? Não estou falando só de qualificação, não é nem qualificação. Em função dos problemas que tem tido, principalmente de ordem médica, e principalmente a situação do Daniel. Você vai precisar, nesse caso, de uma peça de reposição? Vai haver reposição em algumas posições, é claro.
Obviamente estamos a tentar que essas reposições sejam de jogadores de uma qualidade alta, que obviamente agreguem, somem, que é aquilo que nós precisamos, somem em qualidade, somem em experiência, somem em qualidade e em experiência. E sim, vamos reforçar algumas posições, porque enquanto, por exemplo, Biel e Jacaré não chegam, já temos Mateus e Iago a voltar a treinar a 50%, portanto mais uma semaninha e eles já estão aí a ganhar algum ritmo. O Raul Gustavo também já está a treinar há uma semana, portanto estão a começar a voltar alguns. Em relação a Biel e a Jacaré ainda não. Não há dúvida que vamos repor, não há dúvida que vamos contratar e vamos tentar contratar jogadores. Da outra vez disse-me um termo e depois toda a gente me caiu em cima. Vamos tentar trazer jogadores que venham para lutar por uma titularidade. Isso, sem dúvida nenhuma. E repito, em termos de qualidade e em termos de experiência. Paiva, no primeiro tempo você chamou Everton para conversar, você passou alguma orientação ali para ele, e depois acabou não utilizando ele na própria primeira etapa, depois chamou o Mugni de novo para conversar. Qual foi a orientação que você deu? E também eu queria saber se você pretende usar tanto o Everton quanto o Mugni mais vezes no Campeonato Brasileiro. Porque eu sabia que o Everaldo não ia aguentar os 90 minutos. Isso para mim era claro. E aquilo que eu gosto é que os jogadores, muitas das vezes, os jogadores não têm esse hábito de estar no banco a ler o jogo. Em especial a ler o jogo na sua zona de intervenção. Normalmente estão na conversa, ou olham mais para o jogo, olham mais para a bola e não olham tanto como treinador. E aquilo que eu quero que eles entendam o jogo para quando entrarem seja mais fácil perceber o que está a acontecer, situar-se no que está a acontecer, porque entrar com o jogo em andamento nunca é fácil para ninguém. É um ritmo muito alto e eles ainda têm que se adaptar a esse ritmo. Eu chamei o Everton para lhe dizer 2 ou 3 coisas que estavam a acontecer em movimentações com o Everaldo e em movimentações da linha defensiva do Grêmio. Ao intervalo voltei a falar com ele. De facto pensei que o Everaldo durasse menos, durou um bocadinho mais, mas foi exatamente para quando ele entrasse fizesse aquilo que eu lhe estava a pedir. E o Mugni é a mesma coisa. O Mugni já é um jogador diferente do Everton. O Mugni é um jogador com uma trajetória e com muita experiência, já não é preciso dizer-lhe muita coisa, apesar de o ter adaptado numa ou noutra posição, porque tinha que o fazer, mas são jogadores do elenco. E, portanto, eu vou tentar, em função do que o jogo me pede, em função da convocatória que eu tenha dos jogadores disponíveis para cada jogo, são jogadores que estão aí, que eu utilizarei quando entender. Olá, mister, boa noite. Olá, boa noite. No futebol existe a sorte, né? Mas quando um fato começa a ser repetitivo, acho que a gente precisa analisar, né? E hoje o Bahia novamente tomou o gol no último minuto, basicamente, do jogo, né? No último jogo contra o Grêmio tomou um gol também no finalzinho. Se a gente pensar, contra o Santos tomou, contra o Cruzeiro tomou, mas foi um gol que acabou sendo bem anulado. Então, assim, o Renato Paiva já está analisando as razões, né, pela qual o Bahia vem tomando gol no finalzinho da partida. Pode ser algo físico, de repente, enfim. Não. Eu, por acaso, até no jogo de sábado, saí daqui com a sensação, o problema de vir aqui falar ainda à quente e de não ter tempo para analisar o jogo melhor, levou-me a trazer a sensação que a equipa estava cansada na segunda parte de sábado e a equipa teve valores de GPS superiores. Portanto, cansada não estava. O que fez foi correr mal. Correu mal e não conseguiu bloquear a circulação do Grêmio, porque o Grêmio faz uma circulação à largura para depois te meter as bolas dentro e aí ser incisivo. E nós não conseguimos cortar e bloquear essa circulação, coisa que hoje conseguimos fazer, porque o Grêmio não teve muita intervenção no corredor central, mas lá está. À mínima falha, só precisaram de 2 oportunidades para nos fazer um golo. Nós estamos atentos, estamos a trabalhar, estamos a continuar Eu não gosto de falar em sorte, peço imensa desculpa, mas a sorte, como diz o outro senhor, dá muito trabalho e, de facto, eu gosto mais de perceber quando há demérito. Por exemplo, no primeiro golo que nós sofremos com o Grêmio no sábado, há demérito nosso claríssimo, mas no segundo golo, para mim, há um mérito muito claro de uma jogada muito bonita e que nós não conseguimos contrariar, e hoje há demérito nosso porque nós de facto quisemos
adivinhar um passe para fora e a bola entrou para dentro, mas é ao minuto 90 e muito, temos que contar com o cansaço cerebral, não das pernas, o cerebral, que já não te deixa tomar boas decisões. O Grêmio colocou gente de grande qualidade, gente que agride, gente que tem, como o Ferreira, por exemplo, que é um jogador virtuoso, tecnicamente muito forte. Nós percebemos a repetição, nós estamos a trabalhar em cima disso. Como eu disse aos jogadores, vai mudar, não tenho dúvidas nenhumas que vai mudar. Agora tem que mudar rápido. Lembrando que hoje às 2h40 tem jornada esportiva Bahia Atlético do Paraná aqui no canal para o Sub-17 Campeonato Brasileiro que se inicia. Falei que ia embora, lembrei do recadinho do Sub-17. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.